Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Continuando a falar da pluralidade da existência, na pergunta 178, Kardec questiona o seguinte: pode os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceite alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar um meio de se adiantarem. Quer dizer, muitas das vezes, espíritos reencarnam em mundo de ordens inferior para acelerar o progresso naquele local e adiantar o seu lado, adiantar o seu progresso. Para isso, ele tem que aceitar essa missão com alegria, sem murmúrias, sem lamúria, sem se queixar e cumprir bem o seu papel, porque ele está se expondo a de grandes dificuldades, mas com o objetivo de crescer, de se melhorar mais rápido e cada vez mais. Então, isso pode acontecer. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem, no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Quer dizer, quando Jesus fala daqui ninguém sai antes de pagar o último centavo, significa que nós vamos ter que ficar aqui para resgatar, acertar nossos débitos, porque nós não retroagimos, como faz a pergunta aqui. Os espíritos não degradam, né? Não vão para mundos inferiores, né? Aonde eles podem perder a sua individualidade. Isso não existe. Quais os que devem recomeçar a mesma existência? Olha que pergunta interessante. Qual aluno deve recomeçar o mesmo ano letivo? Aqueles que falirem sua missão nas suas provas. Quer dizer, o aluno que ficar reprovado, ele vai repetir o mesmo ano, a mesma matéria, o mesmo grau. E nós, os que falimos nas nossas missões e nas nossas provas, vamos ter que repetir novamente, vamos ter que voltar para dar conta daquilo que deixamos de fazer na maioria das vezes. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada mundo o que ocorre na Terra. Os espíritos são mais adiantados do que os outros. É bom a gente lembrar que nós vivemos numa faixa vibratória. E, de acordo com o nosso pico de elevação e o nosso mínimo de elevação, é a nossa faixa. Então, nós estamos dentro de uma faixa, estamos vivendo dentro de uma faixa. Então, nós estamos oscilando, mas dentro de uma faixa. Então, nós temos espírito de um padrão, outro mais elevado, outro mais elevado, outro mais elevado, mas todos nós dentro daquela faixa vibratória daquele mundo, conforme o planeta Terra. O planeta Terra tem um padrão vibratório, né? E nós estamos dentro dele. E cada um de nós vibra numa faixa, porque isso está de acordo com a nossa elevação, com o nosso progresso, com o nosso crescimento, com o nosso desejo de se melhorar. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Pergunta muito interessante. Sem dúvida, a inteligência não pode se perder. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso de sua superioridade ou de suas concisões do corpo que tomar. Então,
é muito bom a gente sempre lembrar disso, que nós somos seres imortais e que nós somos uma individualidade e essa individualidade não se perde e esse raciocínio de cada um de nós não se perde. Vivamos nós no planeta Terra, vivamos nós no mundo espiritual, vivamos nós em qualquer outro mundo, qualquer outro lugar, independente da Terra, nós vamos continuar sendo nós. Nós vamos continuar tendo a nossa individualidade. Pode acontecer de, em certos casos, a gente ter uma necessidade de habitar determinado tipo de corpo que não venha permitir que a gente externe os nossos conhecimentos. Mas o que a gente aprende, acabou. Não perde. Aprendeu, aprendeu. Adquiriu o conhecimento, adquiriu. É para sempre. Não vai se perder mais, porque nós somos seres imortais. Esse pensamento, esse raciocínio, essa individualidade é para sempre. Tanto no corpo físico, fora do corpo físico, no planeta Terra e qualquer outro planeta, nós continuaremos sendo nós. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha, sem dúvida. A inteligência não pode se perder. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Influência do organismo. Então, só repetindo para a gente gravar bem isso aí, porque algumas pessoas têm uma preocupação muito grande com se perder, né? E ninguém se perde, né? Podemos estar num corpo realmente uma influenciação orgânica que não permite a gente se manifestar como a nossa capacidade demonstra, mas nós continuamos sendo nós para sempre. Essa individualidade não se perde. Os seres que habitam diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? É fora de dúvida que têm corpos, porque os espíritos precisam estar revestidos de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza em que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, portanto, muitas moradas há na casa do Pai. Quer dizer, então, muda a matéria em função do mundo que nós vamos estar, mas continuaremos, né? Sendo nós, com essa mesma forma humana, o nosso corpo, nossa individualidade, né? Isso não se perde, né? Conseguintemente, de muitos graus são essas moradas. Alguns o sabem desse fato, têm consciência na Terra, e outros, no entanto, o mesmo não se dá. Quer dizer, muitos têm consciência disso aqui na Terra, né? Outros não têm consciência, mas é assim que funciona. Você vai para um mundo onde a matéria é diferente, o seu corpo vai ser constituído daquela matéria. Forma humana é a mesma. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Olha que pergunta interessante. Não. Espíritos só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação o perturbaria. Quer dizer, os espíritos, né, não podem responder isto a todos nós. Alguns sabem. Alguns recebem essas informações, mas, do contrário, se ela fosse uma informação aberta a todos, perturbaria muitas pessoas. Então, os espíritos dosam, né, o que falam para nós, eles dosam os conhecimentos que eles transmitem para nós, porque isso é em função
do nosso grau de elevação, cada um segundo as suas obras. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por novas infâncias. Quer dizer, no planeta Terra, nós sabemos que a gente reencarna, passamos por um período de infância, né, um período longo de infância, para chegar à idade madura. Se a gente vai para um outro mundo, lá também tem infância? Em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como a do vosso mundo. Quer dizer, em toda parte é necessário um período de infância. É necessário o período de pequeninos para aprendermos novas lições, aprender os ensinamentos com os nossos pais, com os conhecimentos que eles transmitem, com os conceitos que eles nos passam. Em todo lugar. Porém, em alguns lugares, o período de infância é bem evoluído, né? É bem maior. As crianças lá já têm um conhecimento muito maior do que os adultos de muitos mundos, né? Então, é necessário o período de infância em todos os mundos. Pergunta 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde possa se habitar? Quer dizer, eu posso escolher o mundo que eu quero viver? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou para aquele, e pode obtê-lo se o merecer. Porquanto, a sensibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação destes. Às vezes queremos ir para um mundo que não é compatível com a nossa acessibilidade, não é compatível com a gente. A nossa acessibilidade não vai ser compatível. E aí os espíritos vão controlar isso aí. Se o espírito nada pedir, que é que determina o mundo em que ele reencarnará? O grau de sua elevação. Digamos assim que você passa pelo planeta Terra e você já viveu todas as experiências do planeta Terra, você galgou todas as escalas, não tem mais nada para você fazer no planeta Terra. O seu patamar evolutivo, né, já é compatível com o de um outro mundo. Se você não pedir para ir para lá e ninguém determinar que você vai para lá, mesmo assim você vai, porque aí você é atraído pelo grau de elevação que você tem. Você já vai ser atraído pelas vibrações daquele planeta que são idênticas às suas. Entenderam bem isso aí? O nosso grau de elevação é que conta sempre. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? O estado físico e moral. Não. Os mundos também estão sujeitos à lei de progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens o houverem tornado-se bons. Quer dizer, os mundos também evoluem, os mundos também progridem, o planeta também cresce, o planeta também progride. Interessante que aqui diz que a Terra se tornará um paraíso um dia, quando os homens se tornarem bons. Num contexto geral, nós somos espíritos do planeta Terra, hoje. E cabe a nós transformar o planeta Terra num mundo angélico, num mundo bom, num mundo puro. Então, cabe a nós dar um basta em tudo isso que ocorre no nosso planeta. Dar um basta na nossa vida de ruindade, de sofrimento, de dor.
Haroldo, ontem eu estava assistindo a prece do Haroldo e ele fala uma coisa interessante, que ele chegou em determinado lugar e tinha um cachorro gemendo. E aí ele perguntou para o dono do cachorro, o que acontece com aquele cachorro que ele está gemendo? É porque ele está deitado em cima de uma cama de prego. Aí Haroldo perguntou, e por que ele não se levanta? Porque está incomodando, mas não o suficiente para ele se levantar. Então, a preguiça dele é tanta que enquanto ele suportar a dor, ele vai ficar ali. A hora que passar do limite, então, quando ele vê que não está aguentando mais, aí então ele vai se levantar e vai procurar um outro lugar. E ele comparou nós com relação ao planeta Terra. A gente se acomoda na dor, a gente se acomoda no sofrimento, a gente se acomoda na angústia, mas chega um momento que a gente não vai aguentar mais. E quando a gente deixar de se acomodar com a situação que vive o planeta, então a gente vai começar a mudar tudo isso aí. Nós estamos vivendo dentro de uma pandemia que já matou milhões de pessoas. E nós estamos acomodados de um modo geral. Muito pouco estamos fazendo para sair dessa situação. Mas vai chegar um momento que a gente não vai aguentar sofrer, que a gente não vai aguentar o planeta dessa forma. O que então a gente vai fazer? Vai se levantar, sair da cama de prego e procurar uma cama confortável. Nós vamos se levantar e vamos tomar decisões necessárias para que o nosso mundo se torne um mundo angélico. Para isso, nós temos que nos tornar espíritos puros, elevados. Para isso, nós temos que fazer se cumprir o que Jesus nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Isso é o que está faltando para a gente. Por enquanto, a gente está amando muito de boca, de falar. Mas quando nos passarmos a amar de coração, ter o desejo ardente de ver todo mundo bem, aí o nosso mundo vai se tornar um paraíso, a Terra vai se tornar um mundo angélico.